O deputado do CDS, João Almeida, comentou o circo mediático que foi esta flotilha. Há quem lhe chame, enfim, missão humanitária, há quem lhe chame um conjunto de pessoas bem intencionadas que quer levar coisas necessárias para Gaza e que realmente eram necessárias, há pessoas a passar dificuldades, mas João Almeida decidiu caracterizar esta dita missão, como eu também concordo que deve ser caracterizada, que é um circo absoluto, e vamos ouvir João Almeida a fazer uns comentários em frente a Miguel Prata Roque, que acaba por não fazer intervenção nenhuma e por isso só aparece João Almeida, mas que faz uns comentários bastante acertados, é um deputado do qual eu gosto bastante, e vamos ouvir o que é dito. Quem acha que esta flotilha panfletária serviu única e exclusivamente para interesses dos próprios participantes, não quer dizer que não tenha sensibilidade em relação a Gaza, muito pelo contrário, mas é que o caminho não era aquele. O caminho é o dos acordos de paz que neste momento estão em curso, foram promovidos pelo Presidente Trump. É importante dizer, eu também sou crítico do Presidente Trump. Agora, ninguém pode dizer que não foi o Presidente Trump que deu este desenvolvimento, mas no sentido de poder verdadeiramente salvar vidas. E o que é desejável neste momento, e isso sim é ser humanista, é dizer que não vale a pena continuarmos com um discurso de lados, não vale a pena continuarmos com um discurso de ódios. O que nós temos de dizer é que neste momento, de um lado e do outro, nós temos que nos concentrar em salvar vidas e atribuir dignidade a todas estas pessoas. Antes de ouvirmos a segunda parte, é importante deixar uma nota, até porque a esquerda vai ficar particularmente aborrecida com isto, mas se por alguma razão este acordo, que parece dar alguns indícios de que vá funcionar, não quer dizer que funcione, mas parece dar alguns indícios de que sim, desde logo a concordância entre pessoas e países que têm discordâncias entre si e que estão, enfim, de lados opostos, se é que podemos dizer isto. Mas, dizendo isto, o Donald Trump tem um papel significativo na paz, muito mais significativo do que a Mariana Mortágua fez com este circo mediático absoluto, com esta ação panfletária, como diz João Almeida, e a esquerda não vai dizer um pio sobre Donald Trump. Estiveram dispostos até agora a fazer todas as críticas. Eu próprio já fiz críticas e está tudo bem. Desde logo, no caso do Epstein, fiz críticas e voltaria a fazê-las e continuo a fazê-las. Agora, o homem que promoveu o acordo, provavelmente mais bem sucedido ou com maior probabilidade de ser bem sucedido até ao dia de hoje, continuamos a falar dele ou a não falar dele como se ele não existisse e como se este acordo não fosse uma realidade, mas celebramos a vinda de Mariana Mortágua para Portugal como se ela tivesse feito alguma coisa. Esta senhora não entregou coisíssima nenhuma. Esta senhora chegou, foi detida e foi deportada. Portanto, ela foi detida e deportada e agora estes senhores, Mariana Mortágua, Greta Thunberg e tudo mais, dizem que foram maltratados e que as camas eram desconfortáveis, enfim, partindo do pressuposto que isso até era verdade, também não foram para um hotel, foram detidos. Isto é importante que se diga. Por outro lado, se tivessem mesmo vontade de fazer alguma coisa, segundo inclusive é o que Miguel Morgado chegou a dizer na SIC Notícias, há organizações que trabalham diretamente com o terreno, falavam com essas organizações e iam diretamente trabalhar de forma voluntária para lá. Mas o que é que fizeram? Decidiram ir nesta missão, fazer este percurso, e isto tudo porquê? Fizeram este percurso porque trabalhar diretamente no terreno talvez não dê tantos likes como ser deportada de Israel. É verdade. Portanto, temos que ser honestos sobre o assunto. Foi uma ação panfletária, não ajudou uma única pessoa e Donald Trump, que não vai ser mencionado nunca pela esquerda, teve um papel fundamental, provavelmente no acordo, que talvez, eventualmente, possa vir a trazer paz. Vamos ouvir a segunda parte. Em primeiro lugar, há aqueles que são reféns há 2 anos desta organização terrorista, mas ao mesmo tempo de todos aqueles que estão em Gaza em condições de vida completamente indignas. Isso só acontecerá se este plano, que está em curso e que tem muita gente a querer que ele se concretize, tiver 2 tipos de adesões. A adesão, por um lado, de Israel, e aí eu digo também, claro que tem de parar os ataques em Israel e claro que há uma grande responsabilidade do lado de Israel de conseguir aprovar este acordo no Knesset. Vamos começar a discutir aquilo que realmente é importante, porque esse é o passo seguinte, não é esta flotilha, nem se as pessoas voltam, nem nada, já ninguém tem paciência para isso, sinceramente, isto é panfletário mesmo. Vamos discutir o que é importante e do outro lado, saber se o Hamas liberta ou não liberta os reféns. Não se compreende, perante este momento,
Como é que o Hamas ainda não libertou os reféns? Está tudo dito, meus caros. Sobre o conflito em si, está tudo dito. Mariana Mortágua decidiu ingressar neste circo, que obviamente lhe valeu alguma atenção mediática, e que essa atenção mediática, enfim, não sei se lhe será benéfica nas autárquicas. Eu sei que seguramente os eleitores do Bloco ficaram particularmente satisfeitos com esta atitude de Mariana Mortágua. Não sei se a transferência de votos do Bloco para o Livre vai parar, diminuir, não sei o que é que vai acontecer honestamente. Gostava de perceber qual era a reação do eleitorado, mas Mariana Mortágua, para ingressar nesta missão, ignorou os incêndios em Portugal, o que para mim é absolutamente inaceitável. Ignorar um dos piores anos do ponto de vista da área ardida de sempre. Fomos o país, se não me falha a memória, da União Europeia com maior área ardida. Mariana Mortágua não estava presente e é representante de alguns portugueses, não muitos, é verdade, mas é representante de alguns portugueses. Não esteve presente na altura do acidente em Lisboa. Mariana Mortágua foi eleita por Lisboa, não esteve presente, não sei se disse alguma coisa através do seu telemóvel, mas não esteve presente, não cumpriu as suas funções parlamentares para as quais foi eleita, ignorou completamente todas as suas funções. Depois lá se lembrou de mandar uma substituta, era para ser o Fabiano Figueiredo, mas depois acabou por não ser. Lá se lembrou de enviar alguém que fizesse alguma coisinha no Parlamento, que também pouco deve ter feito, e deixou os seus eleitores completamente ao abandono. E as pessoas foram recebê-la, enfim, algumas centenas de pessoas, talvez, pelo menos dezenas de pessoas foram recebê-la ao aeroporto e tiveram esta reação positiva. Não sei que impacto é que isto vai ter no eleitorado do Bloco. Talvez coloque o Bloco a disputar novamente eleitorado com o Livre. O Bloco estava mesmo em vias de extinção, mas eu acredito que isso será no curto prazo. Talvez se possa refletir em alguma subida mínima nas autárquicas. Não sei se será o caso de alguns votantes do Livre que tenham ficado sensibilizados com esta atitude do Bloco. Acho que os votantes do PCP não farão esse percurso, mas isto pode até acontecer nas autárquicas. Mas acredito que no médio e longo prazo o Bloco de Esquerda vai a caminho da sua extinção, e vai a caminho da sua extinção porque o Bloco de Esquerda sempre teve mais preocupações com os estrangeiros em Portugal e com os estrangeiros fora de Portugal do que propriamente com os portugueses. Não há uma medida vocal do Bloco de Esquerda, não há uma causa vocal do Bloco de Esquerda em que os nacionais sejam uma prioridade. São sempre ignorados em detrimento dos estrangeiros e obviamente que os eleitores nacionais não ficam muito agradados com o facto de Mariana Mortágua estar mais preocupada com os estrangeiros do que com os nacionais, porque ela, para todos os efeitos, é eleita por nacionais, por cada vez menos nacionais, mas por nacionais. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.